Canibalismo medicinal. Por um erro de tradução, múmias egípcias foram usadas como remédio na Europa, corpos foram triturados e transformados em poções e pílulas. O bizarro hábito só acabou no século XX. Enquanto os europeus teciam coloridos relatos das temíveis tribos antropófagas do Novo Mundo, estavam consumindo restos mortais humanos em casa, sob a desculpa de ser por razões medicinais. Tudo vem do princípio do igual cura igual, que é bem mais antigo que a homeopatia que o prega. Hipócrates já tratava doentes mentais com alucinógenos. Se igual cura igual, o melhor remédio viria dos mortos, a morte, afinal, é a pior doença. Assim, por séculos, corpos humanos foram administrados como remédios. Valia tudo. Ninguém menos que Paracelso, 1493 a 1541, recomendou sangue humano. Durante execuções, o povo se juntava em torno do condenado para tentar beber seu sangue. O carrasco era visto como um grande curandeiro em países germânicos, afirma Richard Sully, da Universidade de Durham, Reino Unido, em Mummies, Cannibals and Vampires. A questão nunca foi: você deve comer carne humana, mas que tipo de carne humana você pode comer? O mais poderoso dos remédios de defunto, recomendado também por Paracelso, era a chamada múmia, cujo nome não dá margem para dúvidas. Múmias egípcias eram compradas de comerciantes árabes, moídas e transformadas em poções e pílulas. A múmia foi a droga porta de entrada para o canibalismo europeu. Depois dela, além do sangue dos condenados, também vieram coisas como gordura humana, servia para passar na pele, e caveira em pó, bom para dor de cabeça. E tudo começou por um erro de tradução medieval. Mume em árabe quer dizer betume ou asfalto, um produto natural vindo do solo e usado então para tratar uma enorme lista de aflições. A mesma palavra era usada para as múmias egípcias porque elas eram embalsamadas com betume. Confundindo ingrediente e produto final, os europeus passaram a comprar múmias e consumi-las. O rei Francisco I da França, 1494 a 1547, sempre carregava uma bolsinha de múmia para consumir como se fosse rapé, ao menor sinal de problemas. Ninguém menos que o criador da química moderna, Robert Boyle, 1627 a 1691, ainda dizia maravilhas sobre o tétrico medicamento. Obviamente, não havia como o Egito dar conta da demanda europeia por múmias. Vez por outra, governantes tentavam encerrar o comércio, porque canibalismo é proibido pela Sharia, que já então os europeus deviam achar excessivamente rígida. A Bíblia, por incrível que pareça, não proíbe explicitamente o canibalismo, apesar de tratá-lo como um escândalo e maldição ocasionalmente imposta por Deus. Charlatões então saíam em busca de corpos recentes, principalmente de condenados, e os dissecavam em fornos, criando uma falsificação do produto inútil. A múmia continuaria nas prateleiras até, incrivelmente, o começo do século XX. Quando a indústria farmacêutica começou a ser, finalmente, fiscalizada. O canibalismo europeu seria eternizado na arte. Um pigmento renascentista chamado marrom múmia ainda adorna grandes clássicos em museus pelo mundo, como este acima. E a civilização egípcia é fascinante por diversos motivos. Desde as construções realizadas na época, plantações, toda a tecnologia desenvolvida e até as pinturas. Tudo tem um simbolismo e um significado. Os rituais fúnebres são um grande exemplo, por isso listamos 10 fatos que você provavelmente não saiba sobre esse povo. O preço somente nobres egípcios passavam pelo processo de mumificação. Isso acontecia não só pelo título, mas também pelo valor da brincadeira. De acordo com escritos de um viajante de 60 a 57 a.C., cerca de 30 quilos de prata eram o preço da mumificação mais cara em uma das épocas de possível inflação. Atualmente, os custos dos suprimentos usados no processo somam cerca de 15,5 mil reais, mas as empresas especializadas cobram cerca de US$ 70 mil, cerca de 289 mil reais,
para mumificar desde entes queridos a animais de estimação. Múmias medicinais entre 400 depois de Cristo e o século XIX, aparentemente múmias eram usadas como remédios. Os europeus acreditavam que elas eram embalsamadas com betume natural, o que poderia ter efeitos medicinais, segundo a crença da época. No entanto, isso era inútil, já que os egípcios usavam resina, na verdade, o que é igualmente inefetivo. Na Idade Média, a ideia de que corpos mumificados tinham poderes medicinais ainda era forte e, na falta de múmias, corpos desidratados de criminosos eram usados. Há indícios históricos de um processo chamado melificação, que consistia em mumificar corpos em mel para depois serem usados como medicamentos. Múmias de estimação. Além de nobres e faraós, os animais de estimação eram mumificados. Alguns, inclusive, eram criados especificamente para esse fim. Como os deuses egípcios eram representações de animais, como a deusa Bastete, que tem corpo humano e cabeça de um felino, por exemplo, fazia sentido embalsamar gatos, macacos, peixes, crocodilos e até bois como oferenda e homenagem às divindades. Preparação para o pós-vida. Composta por muitos deuses, a prática religiosa dos egípcios é um tema à parte, e a mumificação é um capítulo importante do processo, tanto para o aspecto espiritual quanto para o econômico, já que diversos profissionais eram envolvidos. Para eles, a morte era somente uma passagem para a próxima fase e não o fim, por isso era essencial manter o corpo intacto e ter os pertences essenciais consigo para essa nova fase. Quando alguém morria, acreditava-se que viria o julgamento, realizado pelo deus Osíris e por 42 juízes. Anubis, o deus da mumificação, guiaria o morto através de sua jornada, e Tot, o deus da sabedoria, pesava a alma do falecido, que viajaria com Ra pela vida após a morte. Beleza. Até depois de morto. Como o processo de mumificação servia para preparar o corpo para o pós-vida, era importante garantir uma boa impressão. O corpo dos homens era pintado de vermelho e o das mulheres, de amarelo. Os olhos eram substituídos por pequenas cebolas, a princípio, depois, passaram a usar pedras ou vidro. Perucas ou lã trançada direto no cabelo também fazia parte da arrumação. Já as unhas ganhavam pintura de rena, conforme evidências encontradas nas mãos do faraó Ramsés e curiosamente, alguns tipos de maquiagem usadas pelos egípcios existem até hoje. É o caso do cajal, lápis de olho à base de carvão, muito usado no Oriente. Processo natural. Antropólogos acreditam que o processo longo e elaborado de mumificação usado pelos egípcios foi inspirado pela região desértica, que naturalmente mumificava os mortos. Os corpos enterrados na areia eram preservados pelo clima seco e árido, por isso, a civilização egípcia começou a acreditar que a decomposição era algo não natural e que deveria ser evitado. No entanto, somente depois de 800 anos a remoção de órgãos foi incorporada ao processo. Estima-se que as múmias começaram a ser enterradas em tumbas e sarcófagos há cerca de 5,5 mil anos. Posição dos braços. A maneira como os braços da múmia eram deixados também é importante e indica o período em que o processo foi realizado. Braços cruzados sobre o peito, por exemplo, foram muito usados para a realeza. A era pré-dinástica foi marcada por múmias que cobriam o rosto com as mãos, com braços cruzados na altura dos cotovelos. Já na época do Império Médio do Egito, entre 2050 a.C. e 1710 a.C., as múmias eram enterradas com as mãos na lateral do corpo. Durante o período de Ramsés II, os mortos tinham os braços cruzados sobre a parte inferior do corpo. Braços cruzados com as mãos nos ombros indicam um período posterior da história egípcia. Os braços cruzados eram usados apenas no Império Novo para a realeza. Opções mais baratas. No Antigo Egito, as classes mais pobres não conseguiam bancar um processo de mumificação completo para seus entes queridos. A opção era apenas enrolar o corpo e fazer o processo de desidratação sem retirar os órgãos internos.
Com o cérebro era considerado o menos importante, era também o último a ser retirado, o que poderia ser notado caso o nariz do cadáver estivesse intacto. Sim, ele saía por ali. Os muito pobres, por sua vez, só enrolavam o corpo do morto e o deixavam no deserto para secar. As cavidades eram então lavadas com solvente, e o enterro era feito em um cemitério. Já os nobres e ricos ganhavam o processo completo, com direito a tumbas especiais, com inscrições e pinturas do livro dos mortos, textos da pirâmide e textos do sarcófago. Vasos canopos. Tudo na civilização egípcia tem uma razão e um significado, principalmente o ritual fúnebre. Com o começo da retirada dos órgãos, esse procedimento também ganhou um simbolismo. Os vasos canopos, onde eram armazenados cada parte removida, representavam os 4 filhos de Horus. Cada frasco tinha uma cabeça diferente: babuíno, chacal, humano e falcão. A posição deles na tumba também mostrava os pontos cardeais, associados às deusas Ísis, Neftis, Neith e Serquete. A maldição da múmia. Pode-se dizer que esse fato é fake news. As maldições foram inventadas muito tempo depois, para evitar a ação de saqueadores de túmulos e o desrespeito aos mortos. Cientistas que avaliaram os locais e o conteúdo das tumbas já comprovaram que não há nada de perigoso. Advertências escritas contra a abertura de tumbas egípcias datam da Idade Média e discorrem sobre as qualidades sobrenaturais das múmias. A mais famosa é a do túmulo do rei Tutancâmon, e o fato de o homem que financiou a escavação ter morrido de uma doença transmitida por mosquito incentivou o mito. Howard Carter, que descobriu o túmulo, morreu 16 anos depois.